Vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela.
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial?
e ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e
convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas.
Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa,
mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete, e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete, e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados:
Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Tão importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem esta parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma, que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Tão importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem esta parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma, que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar.
deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Tão importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem esta parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Tão importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem esta parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja.
Vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma. Que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela.
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma, que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então é importante a gente saber que o reino dos céus é o banquete e ouvir bem essa parábola para perceber o significado dela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa alma, que assim seja. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, deixá-lo sereno. Prepare a água e vamos ler a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos. Está tudo pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidar para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta